Olá, tudo bem com vocês? Saudade de conversar com a prof? Saudade de produzir alguns textos aí? Então, depois de alguns dias aí fazendo exercícios, revisando algumas questões, nós vamos retomar a nossa vida, né? E nas próximas semanas teremos mais atividades nesse modelo, né? Para que vocês possam ler, possam compreender, possam, né, trazer reflexões e daí na sequência a professora vai fazendo a correção com vocês, ok? Que eu acho que é um momento muito válido, muito produtivo. Na aula de hoje, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar um gênero textual, né? Algo que a gente ainda não fez, que é a resenha. O que é uma resenha? A resenha é uma forma de texto que eu faço expressando uma opinião ou uma crítica de um livro, de um filme ou de uma peça teatral. Então, hoje, nessa atividade aqui em PDF que a professora vai dispor para vocês, nós vamos falar sobre o filme A Era do Gelo. Então, no filme A Era do Gelo, nós vamos ver ali quando ele foi produzido, como nós, né, a professora colocou ali a resenha contando a história desse filme. Então, hoje a professora está dando um exemplo do que é uma resenha, como ela precisa ser escrita, e na sequência a professora vai fazer algumas perguntas. Então, a resenha, ela não deixa de ser um texto, ela é um gênero textual. E como um gênero textual, nós temos também que observar algumas questões muito importantes dentro de um texto. Então, nós vamos observar ali que tem trechos de humor nesse texto, nós vamos observar nós vamos fazer a inferência de algumas palavras. O que é isso? É observar o significado de alguma palavra ou expressão. Nós vamos identificar aonde tem, né, aonde fala de lugar, aonde indica a questão de lugar, aonde aconteceu. Então, são questões que nós estamos trabalhando nas provas lá que a professora aplicou para vocês nas semanas anteriores. Agora nós vamos estar retomando isso no texto. Então, vocês viram como é importante a gente sempre estar fazendo essa leitura no texto. Sempre que eu estou lendo, né, eu já tenho que ficar ali observando as questões, as informações que estão explícitas. O que é explícitas? Que quando eu leio o texto, eu já vejo que tem uma informação sendo dada para mim. Tem as informações implícitas, que elas estão ali, mas eu preciso ler e reler para entender o que está, a informação que o texto está me oferecendo. Mas nós precisamos estar sempre atentos, né? E na inferência das palavras, como a professora falou, fazer a inferência de uma palavra ou de uma expressão. É o que significa, né? Porque tem, às vezes, nós usamos algumas palavras ali que com um significado que naquele texto vai trazer, num outro texto, num outro contexto, pode às vezes ter um outro significado. Então, isso significa também fazer a inferência. E sempre que eu leio um texto, uma frase, eu preciso observar essas questões. Qual é o assunto principal do texto? Né? O assunto é o tema, sobre o que está falando. Tema não é título, tá, pessoal? O título é o nome que você vai dar para o seu texto. O tema é o assunto geral do seu texto ali, sobre o que ele vai estar falando. Então, isso nós precisamos ficar atentos, né? As questões de lugar e modo, né? Se é no passado e modo de tempo, se foi no passado, se os verbos estão no presente ou se tem alguma coisa ali que, né? Então, algum verbo de ligação que se refere ao futuro. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso em uma leitura, porque quando chega a hora de interpretar esse texto, a gente já está craque. E, principalmente, cada gênero textual ele tem um objetivo. A história de quadrinho tem um objetivo, qual é? Divertir o leitor. O texto informativo tem um objetivo, qual é? Informar o leitor. E a resenha também tem um objetivo, qual é? Qual outro tipo de texto? Os textos de humor, né? As piadas, as charges, têm um objetivo. Os textos narrativos. Então, todos os tipos de texto que nós trabalhamos até aqui, cada um tem um objetivo. Então, quando a gente lê o texto, a gente também já fica bem antenado nisso, porque todas essas questões sempre vão ser cobradas, né? Então, é o assunto, o conflito gerador do enredo. O que é gerador? A situação que fez com que essa história se desenvolvesse. Então, isso é o conflito gerador. Então, vocês viram só? Quando a gente fica antenado nessas questõezinhas ali, chega a hora de
de responder o texto não tem para ninguém, né? Então, aqui um exemplo, ó. A frase que indica uma ideia de lugar. O que a professora falou de lugar? Lugar é aonde aquela cena ou aquele momento pode estar acontecendo no texto. Então, precisamos estar bem antenados. E, para completar esta atividade, hoje vocês ainda não vão fazer resenha. Amanhã vocês vão. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a Era do Gelo. Tá? Então, a professora colocou aqui para vocês pesquisarem na internet, tá? Se a Era do Gelo realmente existiu, quais foram esses motivos. Então, assim, aqui a professora vai pedir para vocês escreverem e embaixo para vocês desenharem. Esta atividade aqui, complementar da pesquisa e do desenho, a professora vai pedir para vocês postarem, que eu também vou fazer na minha avaliação por aqui, tá? Então, não esqueçam. Terminou todas as atividades, fez a resenha, fez a pesquisa e fez o desenho da pesquisa, vocês vão enviar essa página só para mim. É para tirar uma foto e mandar lá no grupo mesmo, ok? Então, eu aguardo vocês com essa atividade. E vamos para a aula de matemática, né? Calcular é sempre bom. Então, hoje nós vamos retomar a tabuada, né? De uma forma bem gostosa, uma forma bem interessante. Então, vocês vão ler algumas situações, problemas, e vamos aqui retomar a nossa tabuada, né? E resolvendo as situações, problemas, sempre lembrando que eu posso fazer as trocas ou associações, né? Ao invés de eu, por exemplo, um exemplo lá, se eu falar que eu tenho aqui 5 fileiras de cadeira. Em cada uma dessas fileiras eu tenho 15 cadeiras. Eu não preciso ficar fazendo 15 mais 15. Não, né? O que eu vou fazer? 15 vezes os 5, né? Então, eu tenho 15 cadeiras em 5 fileiras. É a multiplicação. Então, são essas associações que vocês vão fazer nessa aula com as atividades que a professora passou aqui para vocês, ok? Então, um abraço para vocês, uma ótima aula e até amanhã.